Olá, tudo bem? Eu sou o professor Anderson Mello, sou professor de matemática e a nossa aula de hoje será sobre variação de grandezas. Mas veja bem, existem dois tipos de grandezas. Na aula de hoje vamos falar sobre as grandezas diretamente proporcionais. Para entendermos bem melhor sobre essa ideia, eu quero que você compreenda a definição de grandeza, certo? Definimos por grandeza tudo aquilo que pode ser contado e medido, como o tempo, a velocidade, comprimento, preço, idade, temperatura, entre outros. As grandezas são classificadas em diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. A aula de hoje vem abordar sobre as grandezas diretamente proporcionais. São aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação da outra numa mesma razão. Se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra também triplica. Se uma é dividida em duas partes iguais, a outra também é dividida à metade. E para que essa definição fique bem mais clara para você, eu te trago esse primeiro exemplo, onde ele diz que se 3 cadernos custam R$8, o preço de 6 cadernos custará 16. Veja só, repetindo o que foi afirmado. Se 3 cadernos custam R$8, o preço de 6 cadernos custará 16. Por que o preço de 6 cadernos custará 16? Essa grandeza ela é diretamente proporcional, como foi dito, porque se uma grandeza, que é a quantidade de cadernos, era 3, o que foi que aconteceu com essa quantidade de cadernos? Ela duplicou. Por que ela duplicou? Porque nós tínhamos 3 cadernos e a quantidade subiu para 6. Veja que a grandeza, quantidade de cadernos, ela duplicou. O fator de proporcionalidade aí aplicado é a ideia de dobro. Logo então, o que custa a quantidade, né? O valor que eu vou pagar por esses 6 cadernos, também será aplicado a mesma proporcionalidade nesse preço. Então, se os 3 cadernos custavam 8, eu devo dobrar esse valor 8, passando então para 16. Lembre-se e observe que se dobramos o número de cadernos, também dobramos o valor dos cadernos. E aí você está perguntando, talvez você esteja pensando, ou bateu alguma dúvida. Professor, e se essa quantidade de cadernos tivesse triplicado? Não é? Se nós tivéssemos 3 cadernos a R$8, quanto custariam aí 9 cadernos? Né? Veja que a quantidade de cadernos triplicou. O preço também triplicaria. Nós pegaríamos R$8, que é a quantidade dos 3 cadernos, o valor dos 3 cadernos, e multiplicaríamos por 3. Ou seja, os 9 cadernos custariam R$24 aí. Mas para que nós possamos abordar outros exemplos e você compreender melhor esse assunto, vejamos. Para percorrer 300 quilômetros, um carro gastou 30 litros de combustível. Então, olha só, percorrendo 300 quilômetros, está aqui, o carro gastou 30 litros de combustível. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o carro percorrerá com 60 litros? E com 120 litros? Bem, existem algumas relações que nós podemos observar aqui e até mesmo fazer uma análise utilizando uma tabela. Como assim? Podemos fazer aqui uma tabela com as informações das quantidades em litros e das quantidades, no caso, da distância percorrida. Não é? Com 30 litros, ele percorria 300 quilômetros. Observe que a quantidade de litros que ele queria saber é de 60. A quantidade de litros aqui, então, ela dobrou, correto? Veja, de 30 para 60, dobrou a quantidade. Logo em seguida, a distância também que ele percorre com essa quantidade de combustível também dobrará. Nós temos 300 e assim a resposta para 60 litros foi 600. Ora, e se ele fizesse uma análise de 30 litros, né, que corresponde a 300 quilômetros, e se ele quiser saber de 120 litros aí,
quantos quilômetros ele percorreria com esses 120 litros? Bem, vamos observar a mesma ideia, verificando aí um fator de proporcionalidade. Aqui de 30 para 120, observe que quadruplicou. Se nós multiplicarmos por 4, 30, isso dá 120. Logo, a distância também percorrida, basta eu quadruplicar, se assim eu analisar de 30 litros para 120. Então, 4 vezes 300, 1.200. Mas a essa análise eu também posso fazer dos 60 litros para o 120. Assim como 120 é o dobro de 60, então a distância percorrida para 120 litros será o dobro para a distância de 60 litros, que no caso aqui corresponde a 600 quilômetros. Uma outra análise que você pode observar já no início da questão é quando ele diz: para percorrer 300 quilômetros, um carro gastou 30 litros. Então, será que eu tenho como saber quantos quilômetros ele percorre com 1 litro? Basta eu pegar aqui a quantidade de litros e de quilômetros e posso muito bem dividir por 30. Dividindo aqui 30 por 30 e 300 por 30, 30 por 30 me dá 1, correto? Eu tenho 1 litro aí e 300 dividido por 30, eu tenho 10. Ou seja, com 1 litro eu percorro 10 quilômetros. Então, a partir disso aí, para você saber a quantidade percorrida para cada quantidade de litros, basta você multiplicar por 10. Assim, para 60 litros, 60 vezes 10, 600. Como ele pediu também para 120, 120 vezes 10, 1.200. E essa relação você poderia utilizar para qualquer quantidade de litros que fosse dada e quiséssemos descobrir a distância percorrida em quilômetros, ok? Então, fique sempre atento a essas ideias. No caso, descobrindo a distância percorrida de 1 litro, basta fazer a multiplicação. Então, bem simples. Vejamos outro caso. Aqui, uma questão do Enem. E nessas questões do Enem é importante que você faça uma análise, leia com atenção, certo? Mesmo sabendo do pequeno tempo que você tem para resolver. Nessa questão do Enem, ele fala que um comerciante contratou um novo funcionário para cuidar das vendas. Combinou pagar a essa pessoa R$ 120 por semana, desde que as vendas se mantivessem em torno dos R$ 600 semanais. E, como um estímulo, também propôs que na semana na qual ele vendesse R$ 1.200, ele receberia R$ 200, em vez de 120. Observe que houve um aumento aqui, ele receberia 120 e ele vai passar a receber 200 se, porventura, vender R$ 1.200. Ao término da primeira semana, esse novo funcionário conseguiu aumentar as vendas para 990 e foi pedir ao patrão um aumento proporcional ao que conseguiu aumentar nas vendas. Veja que o aumento proporcional em relação ao que ele conseguiu aumentar nas vendas, aquilo que excedeu. O patrão concordou e, após fazer algumas contas, pagou o funcionário a quantia de quanto? Então, tenha muito cuidado inicialmente. Nós sabemos que 990 pode ser 600, mais o que excede aqui os 600, correto? Então, aqui, quanto que excedeu 990 em relação a 600? Né? Então, tem como você analisar isso aí. E eu te convido a observar justamente isso, o que excedeu. Diante dessa perspectiva, podemos observar que vendendo 1.200, isto é, 600, que é a meta original, ele ganha R$ 120, né? Esse funcionário receberia R$ 200, isso vendendo 1.200, que significa que R$ 80 a mais que o combinado. Ele assim ganharia, né, se vendesse os R$ 1.200. Mas o que ocorreu? Ele vendeu 990. Então, ele vendeu R$ 390 a mais do que o combinado, certo? Você sabe que para R$ 600 ele ganha 120. Mas será que é possível descobrirmos quanto ele ganharia proporcionalmente por esses R$ 390? Assim, podemos então montar uma relação como regra de 3, estabelecida apenas pelos valores extras, né? Assim, conforme o que a gente tem. Então, nós sabemos que
o que ele ganharia seria R$600 extra a mais, correto? Se ele vendesse, né, R$1.200, então o ganho extra seria de 80. Por quê? Vendendo 1.200, ele ganharia 200, ou seja, com R$600 a mais da meta, ele teria aí um acréscimo de R$80. Por isso que 600 equivale a 80. Assim, o que excedeu, esses 390, corresponde a qual ganho extra, então? Aqui nós fazemos uma multiplicação dos meios pelos extremos, tendo em vista que as grandezas são diretamente proporcionais, ok? Então, 600 vezes x, 600x, e assim multiplicamos 80 por 390. Esse produto aqui, não é que nós temos aqui em cima, podemos utilizar da simplificação matemática, simplificando aqui os zeros, não é, tanto do 390 quanto do 80, com os dois zeros que temos aqui embaixo do 600. E também podemos simplificar por 2, certo? De modo que o 8 por 2 dá 4, aqui o 39 pode ser dividido por 3, né? A 6 também pode ser dividido por 3, e por 2 ao mesmo tempo, ficando apenas 13. E 4 vezes 13, R$52. Esses R$52 é o valor que ele ganhou correspondente de forma proporcional aos 390, que é o que excede aqui, olha, os 600, que é a meta, não é, estipulada aqui por esse comerciante. Então, qual seria o valor que ele ganhou, né, vendendo esses 990? Ele já ganharia 120, correto? Deixa eu só voltar lá rapidinho para você acompanhar direitinho. Ele ganharia os 120 mais esses 52. Então, 120 mais 52, isso equivale a 172, ok? Então, essa é a ideia que a gente traz para você. Vejamos uma próxima questão aqui. Uma escola lançou uma campanha para os alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas dias arrecadando 12 quilos de alimento por dia. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo, ok? E passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha. Admitindo-se o ritmo da coleta, tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria justamente de quanto? Aqui nós temos uma grandeza diretamente proporcional utilizando regra de 3 composta. São 20 alunos, correto? E esses 20 alunos trabalharam 3 horas por dia durante 10 dias e eles arrecadaram 12 quilos de alimento por dia, então 12 vezes 10, por isso 120. Houve um aumento, 30 novos alunos, por isso que aqui nós temos 50. Haviam 20 alunos, mais 30, por isso 50. Trabalhando 4 horas por dia, né, com 20 dias de trabalho, quantos quilos eles arrecadaram? Então aqui a gente monta uma regra de 3. As 3 grandezas são diretamente proporcionais. Por quê? Se aqui aumentou a quantidade de quilos em relação a dias trabalhados, se aumentou a quantidade de dias, também vai aumentar a quantidade de quilos. Horas por dia. Trabalhando 3 horas por dia, a gente tem aí 120 quilos. E se eu trabalhar 4 horas, vou ter mais quilos. Trabalhando 20 alunos, eu arrecadei 120 quilos. E se eu tenho 50 alunos, eu vou arrecadar mais. Então, utilizando a regra de 3 aí, esse 120 fica sobre x e a gente multiplica todos os números da parte superior e multiplica todos os números da parte inferior. Assim, nós chegamos a 120 sobre x e 30 sobre 200. 30 vezes x, 30x e 120 vezes 200. Assim, podemos também simplificar esses elementos, onde x será igual a 2.400 dividido por 3, nos dando como resultado 800 quilos. Então, quero dizer para você que talvez tenha perdido essa aula. Vá até a plataforma Eduque, reveja todos os conteúdos, ok? E desde já, agradeço a todos os que participaram.